Qué silencio. Pues tendremos que haber puesto un poco de música de fondo. Bueno, si quieres empezamos, Daniel. Ok. Bom, vamos lá, pessoal. Boas-vindas a todas e todos. Meu nome é Daniel Israel, sou jornalista, vivo no Rio de Janeiro, no Brasil, e trabalho numa instituição com finalidades culturais chamada ASA, Associação Sholem Aleichem. Mas hoje eu estou aqui como membro da JAMLAT, Judeus Latino-Americanos Progressistas pela Paz. Saúdo os companheiros de JAMLAT, integrantes do grupo dedicado à programação de cinema da organização, e agradeço a Cláudia Sobral, diretora do documentário Hotel Everest, e Teresa Sayeg, intérprete que vai fazer a tradução simultânea. Para participar, enviem suas perguntas aqui no bate-papo do Zoom e no Facebook. Explicando sobre a tradução simultânea. Só será possível para quem estiver conosco no Zoom. Basta clicar ou passar o dedo no canto inferior direito da tela, para quem estiver no celular, ou aqui onde está um globo escrito interpretação, na barra inferior da sua tela, e aí seleciona interpretação de idiomas, você seleciona o idioma que você quer ouvir. O debate será conduzido pelo Shlomo Slutsky, que também é documentarista e colega de JAMLAT, que vai mediar a conversa com a Cláudia Sobral, diretora do documentário Hotel Everest, lançado em 2017. Antes de passar a palavra ao Shlomo, devo confessar a minha felicidade de voltar a esse hotel, agora pelas lentes do cinema e da Cláudia, porque em fevereiro de 2017 eu voltava ao Rio após 3 meses vivendo em Belém, na Cisjordânia. E naquele mês de fevereiro, foi justo no Everest Hotel onde combinei de me encontrar e conheci o israelense Yuval Urof. Ele participa da organização binacional Parent Circle, que reúne israelenses e palestinos unidos por perdas pessoais no conflito, e é fundador de uma iniciativa onde israelenses dão carona em seus carros para palestinos com câncer que vivem na Cisjordânia, na ida e volta de hospitais públicos de Israel. Derech HaAchlamah, Caminho para a Cura em português, é o nome dessa proposta e tem tudo a ver com o que fazem Wit, Eden e Ibrahim, como nos conta o filme que vamos debater hoje. Bom debate a todas e todos. Shlomo, a palavra é sua. Sí, bueno, antes que nada, hay gente que pregunta si tienen los micrófonos prendidos o apagados. Todos tienen los micrófonos apagados, solamente los que participamos los tenemos prendidos. Y el que necesita, el que quiere hablar o hacer alguna pregunta, lo tiene que hacer por chat. Ok. Bueno, realmente también para mí es un gusto estar acá hoy con ustedes y estar con Claudia después de haber visto su filme. Y nosotros lo que queremos es conversar un poco con Claudia, pero después dejarlo abierto como para que haya tiempo para preguntas. Entonces, yo voy a hacer una primera pregunta porque o sea, me voy a permitir hacer una primera pregunta, pero vayan ustedes pensando qué es lo que quieren preguntar a partir de la película que ya vieron. Shlomo, perdón, nada más es que están preguntando en el chat. Sí. Hay un poco de confusión acerca de la traducción, entonces vale la pena explicar que ustedes van a poder ver dentro de su Zoom, solo en Zoom, no en Facebook, la opción de traducción, ya sea en portugués o en español, y ahí van a tener la traducción directa. Es para la gente que está preguntando en el chat, por favor. Pero perdón, ya es todo. ¿Cómo no? Mejor así entienden lo que yo digo en portugués también. Pero en general yo tengo una idea. Mi idea es que los brasileros son más inteligentes que los hispanoparlantes. O sea, es algo que, por eso es que ellos nos entienden a nosotros. O sea, pero nosotros se ve que no tenemos la capacidad y entonces nos resulta un poco más difícil. Pero, bueno, pero para eso tenemos acá una traductora profesional que nos está ayudando. Lo que quería empezar, Claudia, preguntándote a vos, ¿cómo puedes, o sea, de hecho,
se trata de una directora brasilera que vive en Estados Unidos, que hace una película sobre el Everest, pero no el que está en Nepal o en la frontera Nepal-China, sino en Palestina. O sea, ¿cómo llegaste al Everest? Graças. Graças, obrigado, Shlomo. Bom, eu também tenho os meus agradecimentos antes da gente começar a nossa conversa. Boa tarde a todos e a todas. É muito bom ver que tem algumas pessoas conhecidas, amigos, em família entre nós. Queria agradecer a J. Amlat pelo interesse no nosso trabalho e obrigada especialmente ao Daniel Israel pela organização e ao Salvador e Shlomo Slutsky, com quem tenho a honra de estar junto para esta conversa. E agradecer e dizer que nós todos aqui temos muita sorte de poder contar com a nossa intérprete Teresa Sayeg, que acompanha e apoia o meu trabalho há tantos anos. E a todos vocês pela opção de estar aqui para uma conversa. Quando o Shlomo me faz essa pergunta de como uma diretora brasileira que mora em Los Angeles escolhe fazer um filme no Hotel Everest, a minha vontade é de perguntar para ele por que não? Por que não? Porque, para mim, o meu projeto no Hotel Everest foi uma evolução natural do meu trabalho. Além disso, eu tenho uma ligação muito forte com Israel. Eu tenho a família de norte a sul, este a oeste. Eu tenho um amor muito especial por Israel e também sou uma ativista na área de direitos humanos e justiça social. Então, para mim, não tinha mais nada natural do que ir procurar esse tipo de histórias em Israel e na Palestina. Histórias que nos dão esperanças. Histórias que são totalmente ignoradas pela mídia, pela social media, esperanças. Então, eu acredito que o meu trabalho como documentarista é de colocar o spotlight nesse tipo de pessoa como o Eden e o Ibrahim, e no trabalho que eles estão fazendo. Agora, eu imagino que a maioria do público de hoje, a maioria de vocês tenha conhecimento dessa narrativa, não só conhecimento, mas liderança e envolvimento com isso. Quando acontece que no resto do mundo não é assim, essas histórias não merecem atenção, né? E então, para mim, foi muito importante quando eu conheci o Eden e o Ibrahim. Aliás, eu estava em Israel, em Tel Aviv, e eu conversei com um amigo meu, porque a princípio eu queria fazer um documentário sobre casais de israelenses e palestinos, os filhos. Eu estava muito interessada na experiência dos filhos, a identidade desses filhos, como é que funciona o conflito. Eu encontrei vários casais, mas ninguém estava disposto a falar diante da câmera. É uma situação extremamente delicada, difícil, dolorosa. Então, eu resolvi ir atrás de amizades, e não só de amizades entre israelenses e palestinos, mas aqueles que são ativos, né, que escolhem, que fazem essa escolha de vida de se dedicar à justiça e à paz e de formarem alianças. Então, a Eden me convidou para ir até o Hotel Everest para participar de uma das reuniões, e eu fiquei tão comovida com o que eu vi. Na verdade, eu fui só para observar, não para participar, mas me encantou o fato de 48 horas, que é o tempo que eles passam junto no hotel, a
a transformação. A transformação não, mas o simples fato de você estar sentado em frente ao suposto inimigo, né? Porque e passarem 48 horas juntos, escutando um ao outro, isso tem um impacto enorme. Então, foi essa a razão de eu querer fazer um filme. Eu adoro, também gosto muito do nome do hotel, Hotel Everest, da metáfora que é o Everest, né, que é realmente a paz naquela parte do mundo. É como escalar o pico do Everest, né? São poucos que chegam até lá. E, então, em resumo, essa é a minha resposta. Eu poderia ter feito um documentário na China, talvez porque minha filha morava na China na época, mas o meu interesse era nas possibilidades em Israel e Palestina, mostrar uma nova narrativa, e foi isso. ¿Cómo? Dime, Claudia, cuando pensás en qué público, o sea, yo, por ejemplo, cuando yo hago una película, entonces pienso también, digamos, cuál va a ser el público que la va a ver, o digamos, o sea, que la vean el que quiera, pero, digamos, pienso, digamos, si hay un público determinado. ¿Vos pensaste en un público determinado? Sim, claro que eu pensei. Aliás, eu tinha um público muito específico em mente. O público estudante, os campos, a faculdade, nas high schools, tanto nos Estados Unidos como em qualquer outra parte do mundo, mas principalmente aqui. Eu vivo na Califórnia, e o país, os campos universitários estão altamente polarizados, não só em relação à política interna, mas quando se trata de Israel e da Palestina. E dentro dessa polarização falta o conhecimento desses grupos, como e pessoas como as vozes como do Eden e do Ibrahim. Então, eu fiz, inclusive, essa duração de 40 minutos, porque a minha intenção era de que esse filme funcionasse como uma ferramenta, que os professores pudessem mostrar na sala de aula e depois ter conversas e debates. Então, o meu maior esforço, para mim, é na área é um público universitário, apesar que a gente tem mostrado um filme em festivais, mas realmente a minha ideia é que esse filme seja útil para educadores. O sea, de alguna manera veías más el mensaje que digamos, que la forma, que la película en sí. O sea, si tuvieses que decir, digamos, qué es lo más importante, es la película o el mensaje. Porque eu me considero primeiro como uma political activist e depois um filmmaker. Para mim, a mensagem tem mais importância nesse caso. Agora, eu vou fazer um parênteses, que é o público universitário, tá? Um público diverso, não só de estudantes judeus e árabes, mas também, para mim, era muito importante o público judeu que não conhece um palestino, que nunca encontrou um palestino, que tem as informações sobre os palestinos vêm ou da imprensa, ou talvez de filmes que apoiam que sustentam um estereótipo. Então, na verdade, para mim também tem essa, que a voz do Ibrahim, que é uma voz que não é conhecida na comunidade judaica em geral. A comunidade judaica, a gente sabe, aqui não é um monolito, mas tem vários lugares, inclusive a minha experiência mostrando para comunidades judaicas não progressistas, que são realmente contra esse tipo de atividade. Então, para mim, era importante que a experiência do Ibrahim, que a história do Ibrahim fosse divulgada, como falar, amplificada.
isso, inclusive, eu mostrei o filme em algumas sinagogas, mas, na verdade, fazer o filme não foi tão difícil como lidar depois com as reações de certos públicos. Não é que foi difícil, foi um desafio. Mas, sim, a mensagem para mim é muito importante. O sea, yo te quiero decir que yo personalmente me parece que en lo que respecta a mí mismo también, o sea, me es en mis películas también importante lo que quiero decir y digamos que si tengo que elegir en algún momento entre hacer las cosas un poco más lindas, pero menos claras o menos, o sea, en general elijo por la cuestión lo que tenga que ver con el mensaje, con lo que quiero decir. O sea que en ese sentido me siento identificado contigo. Pero te quería preguntar, o sea, Ibrahim, de hecho, él no se educó, o sea, toda su formación no se dio solamente en Palestina. O sea, ¿por qué se tiene que ir de Palestina como para poder para formarse afuera del país? É interessante, e é interessante, eu não pude colocar isso aliás, não pude colocar isso no filme, porque teve algumas coisas que ele me pediu para proteger a privacidade dele e não colocar no filme. Mas o Ibrahim, ele ia estudar numa universidade em Jerusalém, e agora eu não estou me lembrando o nome. E quando ele conseguiu o permit para poder estudar na universidade, o governo israelense disse a ele que, em troca, que ele teria que ser, como diz, um colaborador. E ele se recusa a colaborar com o governo de Israel. E ele é uma pessoa target para esse tipo de coisa, porque ele é super bem conectado na comunidade em Israel, nas partes, nos setores progressistas. E então ele se recusa. E aí ele vai estudar na Holanda. E isso realmente muda a visão de mundo dele, porque ele veio, acho que ele fala sobre isso no documentário, que essa oportunidade de estudar na Holanda dá para ele uma oportunidade de enxergar um mundo muito maior e do que é possível, que essa coexistência e essa convivência de povos diferentes e tudo. E aí ele volta para Israel na segunda, ele volta para a Palestina na segunda intifada, né, no uprising. E ele quer ajudar o pai na escola, tem toda a história que está no filme. Mas essa é a razão que ele sai. Inclusive, eu acho que essa é a razão que ajuda muito ele, né? O crescimento dele, a visão de mundo dele, o fato dele ter saído de lá, para ver o que... Né? En ese sentido, Claudia, te quiero decir que yo pienso a veces, yo vivo en Israel y digamos acá, digamos, hay más o menos como 200.000 latinoamericanos, o sea, gente que nacimos en Argentina, habrá unos 80.000 más o menos, 80, 90.000 y el resto, y después hay otros 100.000 de otros países. Ahora, yo a veces pienso que el hecho de que hayamos venido de otra realidad, que hayamos tenido otra posibilidad de observar, nos hace a veces más sensibles a cosas que pasan en Israel y o sea, entre Israel y los palestinos. O sea, que nos hace, nosotros a veces tenemos una cierta sensibilidad que adquirimos justamente fuera del lugar del conflicto. O sea, que en ese sentido también puedo entenderlo. Pero también te quería comentarte a ti, comentar al público, o sea, el tema de las organizaciones israelíes palestinas es, por supuesto que es una cosa que digamos que muy importante, muy moral y demás,
pero no por eso deja de ser conflictivo. Les quiero contar, hay una organización que se llama Windows o Halonot en hebreo, y ahí era una organización de jóvenes, o sea, estoy hablando, por ejemplo, mi hijo cuando tenía 11, 12 años empezó a participar y se encontraban israelíes y palestinos, se encontraban en diferentes lugares dentro de Israel, pero cuando empezó la intifada, la segunda intifada, entonces de hecho se cerró la posibilidad y la única posibilidad de hacer encuentros de una semana o de 2 semanas era hacerlos en el exterior. Y eso implicaba que tenían que viajar juntos y demás. Y bueno, todo eso, ¿por qué lo cuento? Porque esta organización tenía en Tulkarem, que es en la Cisjordania, tenía un lugar, como una especie de, o sea, un lugar donde había computadoras para poder hablar con los israelíes por Skype, y había un lugar para reuniones y demás. Y ese lugar un día fue incendiado. O sea, se quemó. No se quemó, sino que lo quemaron. Y no fue, o sea, ojalá pudiese pensar yo que fueron israelíes que fueron los incendiaron, cosa que también podía ser. Pero en este caso fueron palestinos que estaban en contra de o sea, de la normalización. Te quería preguntar si de la película, lo que está en la película, pero también fuera de la película, si escuchaste problemas de ese tipo del lado palestino, del lado de Ibrahim. Sí, mucho. Tanto, inclusive eu conversei com o Ibrahim sobre isso, eu perguntei para ele o que ele tem a dizer sobre a normalização, porque muita gente, na verdade, muita gente é contra esse tipo de atividade, porque diz que, né, normaliza a ocupação, e que Ibrahim me disse que muito pelo contrário, que ele não acha que ele está normalizando nada, que ele enxerga isso como uma oportunidade de criar elos, e que ele tem a esperança de que isso tenha um impacto, que se coloca uma pressão na política, quando essas pessoas, por exemplo, quando chega a época durante as eleições, ou mesmo no dia a dia, que isso que essas alianças que eles estão criando no Hotel Everest tem uma força política, que para eles é uma forma de resistência, a ideia de se recusar a ser inimigos. Eles são, as pessoas que participam nesse tipo de reunião, tanto israelense como palestino, acho que o israelense chega com um pouco de culpa, também curiosidade, obviamente, e buscando uma mudança social. E então o Ibrahim não vê essa normalização como uma aceitação da ocupação e como trabalhar dentro desse sistema para perpetuando o sistema, né? a assimetria. O Eden tem uma parte no filme que eu achei muito importante, quando ele fala como ele se sente quando ele pega os permits para as mulheres palestinas entrarem em Israel. Ele tem um conflito enorme, ele se sente super mal, porque ele diz que o que ele está fazendo, ele está contribuindo para a ocupação. Então, as emoções e os sentimentos e como eles negociam isso é muito complicado. É muito complicado. Inclusive, quando eu estava fazendo esse filme, em 2014, foi a guerra em Gaza, estava uma situação super, super complicada e violenta e difícil, e eu pensando, nossa, eu estou fazendo um filme sobre paz e isso tudo está acontecendo aqui, como é que eu continuo nesse caminho? E aí o Ibrahim que falou, ele diz, e está no filme isso, quando ele fala, mas agora é o momento mais importante para a gente continuar, para a gente se unir. Então, quer dizer, o Ibrahim é uma pessoa especial, ele tem essa visão de paz, esse sonho para o futuro, porque, inclusive,
quando eu pergunto para ele como é que ele consegue todos os dias, lidando com tudo que ele lida, com vida dentro da ocupação, que ele tem essa motivação para trabalhar como ele trabalha. E ele diz que eles estão se preparando para o dia depois da paz, que a paz vai chegar e pessoas como eles vão estar prontas. E o Eden é bem pragmático, ele diz que o que é possível é o que está acontecendo agora. Então, o fato deles todos se reunirem agora, para ele, é o que é possível, não pensando assim num longo termo, né? Long term. Agora, a minha questão é essa também que a gente conversou, Shlomo, sobre o poder político desses grupos todos, né? Porque a gente gostaria muito de ver como é, porque me parece que tem assim um abismo entre o que está acontecendo ao nível grassroots, desculpa, não sei como falar isso em espanhol, português, grassroots, e a política, né? Que é complicado. Então, a minha pergunta é essa, sabe? Como é que a gente consegue atingir a influência política? Tanto nos Estados Unidos, devido à relação entre os dois países, política, econômica, o fato do Bibi Netanyahu vir falar com o Congresso americano para não eleger, para ir contra o Obama, demonstra o poder que tem a relação entre os dois países. Então, quando eu mostro, por exemplo, nas universidades, os jovens me perguntam, mas o que a gente pode fazer? Aí eu digo, entendeu, a posição, por exemplo, a gente tem o poder com o nosso voto de mudança do governo. A gente tem o poder de, como judeus fora de Israel, de apoiar os projetos pela paz. Então, tem várias coisas que se pode fazer aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, na Argentina, estando de fora. Porque eu sei que a conversa, às vezes, acontece que as pessoas... Enquanto eu estava fazendo um filme, pessoas que me diziam, Israel, mas você está de fora, você não sabe o que é viver aqui, como é que lida com a violência. Então, eu entendo, eu estou escutando essas histórias também, mas eu acho que se a gente perde a esperança, como é que a gente encara as gerações futuras? Tem que ter uma esperança de mudança. No, seguro que hay que tenerla. Acá quería comentarte, o sea, hay algunas preguntas que la gente quiere preguntar. Inclusive hay alguien que pregunta en forma directa, pregunta, ¿cómo pagaste la película? O sea, ¿cómo la financiaste? O sea, ¿lo hiciste sola? ¿Lo hiciste con un fondo de apoyo? ¿Con un canal? Sim, porque é uma boa pergunta, porque é muito difícil, e eu vou responder. Bom, primeiro eu fiz aquele, o que chama aqui crowdfunding. Então, o que quer dizer que você depende muito de amigos, de família, de gente que acredita no processo, né? E o documentary filmmaking, na mensagem, é um labor of love. Quer dizer, eu comecei com o meu próprio cartão de crédito, até o meu marido me dar um ultimato, uma mensagem muito clara, que a não ser que eu conseguisse levantar fundos para a produção, a gente não ia poder levar o projeto adiante. E, inclusive, tem várias pessoas que estão nessa chamada que ajudaram que fizeram doações para que o filme fosse possível. Agora, eu contratei uma pessoa para me ajudar a desenvolver uma estratégia, e com isso eu fiz o que chama aqui o Kickstarter. As pessoas doaram, então foi realmente para fazer o filme, foi feito assim com o dinheiro, essa palavra grassroots, que muita gente contribuiu, muita gente trabalhou assim por quase nada, porque todos acreditavam
nessa mensagem, na mensagem do filme. Aliás, tem um momento muito especial em relação a isso, que eu tive que contratar dois cameraman, yes, eu tive que contratar um israelense e um palestino para poder entrar nas áreas todas que a gente precisava entrar. E aí chega no Hotel Everest, os dois, eu não tinha um orçamento para pagar quartos separados para os dois, e então pus o israelense e o palestino no mesmo quarto. Aí, essa foi a primeira vez que os dois tiveram contato, e o israelense veio falar para mim, nossa, eu não conhecia um cineasta palestino essa primeira vez, e ficou impressionadíssimo com o talento, com o trabalho do cara. Os dois começaram a falar de fazer projetos juntos, então isso foi uma das boas coisas de estar trabalhando com um orçamento mínimo, mas foi isso. E depois o filme entrou em alguns festivais e está disponível em bibliotecas aqui nos Estados Unidos e universidades. Mas é isso, basicamente eu fiz dinheiro de família y amigos. Ahora, pero hay gente que pregunta cómo se puede ver, o sea, qué vías de distribución hay o de exhibición. Vimeo, on Vimeo. Pode-se alugar e pode-se comprar o filme. Vimeo. Eu posso escrever no chat. Sí. Ahora me preguntan acá también, o sea, hay una pregunta, digamos, tiene que ver con la Shoah esto, o sea, me preguntan acá si, o preguntan a ti, ¿crees que los israelíes, hijos de sobrevivientes de la Shoah, como Eden, tienen como grupo una sensibilidad especial a todo el tema de los campos de refugiados y demás? Eu creio que sim, eu espero que sim. Eu acho que sim, o Eden tem uma sensibilidade muito grande devido à história de família dele. Quer dizer, você pode imaginar que possa ir para os dois lados, né? Porque você passou porque a tua família passa pelo Holocausto, a tua relação com Israel é uma relação de sobrevivência, de existência, talvez. Porque as gerações lidam com isso de uma forma muito diferente, né? Os filhos, os netos de sobreviventes de Holocausto têm uma perspectiva diferente. No caso do Eden, eu penso que sim, e muito forte. Ele é uma pessoa realmente porque interessante que ele fez uma carreira militar, Eden, né? Não é que ele só serviu os 4 anos, ele estava no exército por 20 anos. E então para ele era muito importante conhecer um palestino bom. Ele fala disso no filme. Para responder assim, eu acho que eu gostaria que ele pudesse estar aqui para responder isso, mas com certeza, porque na verdade acho que todos nós, a nossa história de família, tudo acho que começa com a família, que a nossa história de família tem uma grande influência na nossa visão do mundo, nos nossos valores. E para mim, como uma judia reformista, eu faço parte aqui do Reform nos Estados Unidos, a justiça social está é a raiz. Então, por isso, voltando a por que eu me interesso por histórias assim, porque eu também me sinto não é obrigação, é responsabilidade de estar fazendo esse trabalho, de estar prestando atenção nessas histórias. E é uma forma de você give back, de você retribuir, esperar que isso não se passe de novo, não só com o povo judeu, mas com ninguém. Com ninguém. Inclusive, eu fiz um trabalho, um outro documentário sobre descendentes de nazistas. Não sei se eu cheguei a te dizer.
chamado Os Fantasmas do Terceiro Reich. Exatamente também o diálogo entre descendentes de nazistas e descendentes de vítimas do Holocausto, de sobreviventes do Holocausto. Então tem um interesse muito grande nessa forma de diálogo, como Tikkun Olam. Si se me permite digamos, un paréntesis acá, o sea, respecto al tema de la Shoah, yo pienso que el tema de la Shoah un poco es algo que, digamos, que influye muchísimo dentro de la sociedad israelí. De hecho, se puede decir que la mitad de los israelíes, o sea, todos están influidos por la Shoah, y la mitad de los israelíes dice, como a nosotros nos hicieron una cosa así, o sea, en la Shoah, entonces tenemos prohibido hacer cualquier cosa que se parezca a esto. O sea, tenemos que estar por la paz, tenemos que estar dispuestos a arriesgarnos por la paz. Lo más importante es el ser humano y no la tierra y demás. Pero hay otra mitad, o no sé, quizás son más que la mitad, pero que dicen, después de lo que a nosotros nos hicieron, nos van a decir que hacer un puesto de frontera, que no permitir pasar de un pueblo al otro, eso es genocidio, eso es Shoah. Nosotros somos los que sufrimos. Todo lo demás no es importante y y no tiene, digamos, o sea, para que nosotros podamos vivir después de lo que pasamos, entonces podemos hacer todo esto. O sea, lamentablemente no estoy seguro que Eden sea representativo. O sea, pero digamos es parte de un buen grupo de personas que yo prefería tenerlo a él como amigo que otra gente. Acá te preguntan también, por ejemplo, te quieren, bueno, hay gente, eso después lo vamos a hacer, gente que te quiere mandarte emails, películas con temas parecidos y demás. Ahora, acá nos dice Jaime Riva, tú y los universitarios americanos, o sea, norteamericanos, conocen el origen del conflicto. Los grupos radicalizados no permiten el diálogo. O sea, dice acá, por ejemplo, a Rabin le costó la vida y dentro de los palestinos debe pasar lo mismo. O sea, ¿cómo lo ves vos? Sim, os grupos, sim, inclusive o Ibrahim sempre antes, eu acho que eles fazem essas reuniões uma vez por mês. Ele tem que ir até a autoridade palestina em Belém e explicar o que ele está fazendo, e justificar o que ele está, explicar e justificar. E ele muitas vezes convida as autoridades, para ir para o Hotel Everest para participar, ou para observar, para ver o quanto subversivo é o que eles estão fazendo. Obviamente, tem vários os grupos mais radicalizados, tanto lá como aqui, não querem esse tipo de diálogo, porque eles veem esse diálogo é perigoso, porque de repente você não vai mais enxergar o teu inimigo, de repente você vai descobrir que tem muitas coisas mais em comum, ou que você vai ter que descobrir a respeito de você, que você vai ter que lidar com uma verdade que você acreditou a tua vida inteira. Então, esses diálogos, de uma forma ou de outra, eu acho que assustam. Por isso que eu digo, o fato das pessoas estarem entrando no hotel pode parecer uma coisa simples, mas não é, porque a coragem e a bagagem que cada um traz consigo, né? Então, não adianta a gente falar que isso é uma coisa, é fácil, acontece, porque não é assim. É muito difícil. Principalmente porque o trauma, os dois grupos trazem trauma, carregam uma bagagem com trauma enorme, que você tem que conviver e renegociar. Então,
eu não sei se foi essa, se eu entendi bem a pergunta, mas, obviamente, tem vários obstáculos a esse tipo de trabalho. E trazendo aqui agora para a realidade nos Estados Unidos, eu penso nisso muito, porque a gente está vivendo numa comunidade, num momento de polarização radical. E vivendo um momento em que existe uma manipulação do que é verdade e do que não é verdade. É muito complicado. E então, se dizem aqui nos setores mais liberais que a gente precisa, a importância do diálogo, a importância de você escutar o outro, de você entender, porque muitas vezes a gente imagina, nossa, como é que uma pessoa como é que se pode votar e eleger esse presidente que nós temos agora? E que a importância de você tentar entender os eleitores dele. E aí eu fico pensando, nossa, se eu tivesse que fazer isso, será que eu ia conseguir? Mas é muito importante você estar disposto a sentar numa mesa junto com uma pessoa que pensa diferente de você. Porque por nós aqui todos que estamos juntos, mais ou menos compartilhamos valores, a política, certo? Então isso se repete no Hotel Everest, por exemplo. Uma das coisas que eu gostaria de ter visto lá são settlers, como fala settlers? Os colonos. Os colonos, por exemplo, seria importante. Tá lá. Porque eles também precisam escutar os palestinos e os palestinos a eles. Quer dizer, precisa ter esse tipo de diálogo que não é só as pessoas que estão sentadas juntas, que pensem da mesma forma. Talvez não no Hotel Everest, mas eu acho que é importante começar um diálogo com os colonos, e tem um grupo que faz isso muito bem, que chama Roots. Conhece? Que é um rabino, e esse grupo Roots, que está em Israel. E é um grupo que trabalha com os palestinos e os colonos. Qual que foi? Shorashim. Sí. Sí. Bueno, se ve que no es tan conocido. Te quería preguntar, o sea, acá, en tu caso, digamos, estás haciendo algo digamos, que tu película hace algo por la paz, por la paz, el entendimiento, y estando vos fuera de Israel. Acá preguntan cómo se puede participar, no siendo director de cine, desde la ciudad donde vive la persona, donde vive en este caso Sergio Garfinkel, o sea, cómo participar desde la ciudad y el país donde vive en estas organizaciones por la paz. O sea, ellos trabajan con gente en el exterior y demás. O sea... Sí, mucho. Muito. Inclusive, eu tenho uma lista de organizações e contatos que eu posso passar para você, para compartilhar com o grupo. Mas também, eu não sei se... Eu sei que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se formaram organizações tipo os Amigos do Parent Circle, The Friends of Parent Circle. Aí isso são pessoas que organizam atividades aqui para apoiar o Parent Circle em Israel. Vocês sabem quem é esse grupo, né? O Parent Circle. Sim. E é uma organização que foi formada por mães que perderam filho no conflito, mães palestinas e mães israelenses, que acreditam que a dor de uma mãe é a mesma. Então, tem esses grupos aqui que se formaram para apoiar organizações que estão fazendo esse trabalho. Agora, tem outras organizações também que estão sempre precisando de apoio, de gente no mundo inteiro, financeiro ou voluntário. Eu acho que o que pode ser feito, por exemplo, é também usar o próprio Hotel Everest, o filme, organizar mostras do filme para grupos pequenos, não sei, para grupos de amigos, para grupos de educadores, para as pessoas entenderem o que é possível.
se fazer, o que acontece em Israel, além das bombas e além da guerra. En Israel y Palestina. Pero yo pienso, o sea, en la práctica lo que pasa es que todas estas organizaciones tienen, digamos, de alguna manera, como necesitan también financiación, entonces trabajan más en Estados Unidos o en algunos países europeos, o sea, con la... o sea, porque, digamos, porque de ahí puede llegar dinero. De Latinoamérica, nosotros somos JAMLAT, AMLAT América Latina, y en general, digamos, hay menos posibilidad de apoyar económicamente. Entonces, es por eso que, digamos, hay que buscar, a mi entender, hay que buscar otras vías como para poder colaborar en ese sentido. Y de alguna manera, no es que quiera hacer en este momento propaganda de JAMLAT, pero nosotros surgimos, o sea, nuestra idea es ser un puente entre, progresistas en Latinoamérica, progresistas o gente que está por la paz y demás, y las organizaciones progresistas y por la paz en Israel y Palestina. O sea que no por casualidad en varias de las actividades que hicimos hasta ahora trajimos gente de Mujeres por la Paz o digamos de Breaking the Silence, o sea, de Rompiendo el Silencio y otras, o sea que nos parece importante que se conozcan en Latinoamérica, aunque nosotros no podamos donar, o sea, aunque los latinoamericanos les resulte más difícil donar plata como... É verdade. Eu, quando falei da parte financeira, eu estava pensando assim, em mente mais a nossa situação aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que é importantíssimo o trabalho da JAMLAT na divulgação desses trabalhos que estão acontecendo em Israel. Vocês estão dando plataforma. Eu li aqui que vocês vão organizar um filme do Parent Circle e Just Visions, que são grupos super importantes, fazendo um trabalho impactativo, um trabalho muito importante pela paz. E eu acho que é isso, então, é dar essa plataforma, inclusive agora com a opção do Zoom, de fazer através do Zoom, convidar pessoas para falar e tentar atrair um público além do JAMLAT. Vocês fazer uma parceria com uma organização que não necessariamente condivide a tua missão, mas tentar, eu acho que o importante é a gente conseguir expandir, abrir a mente das pessoas para que não vejam esse trabalho pela paz como uma ameaça à existência de Israel. Eu tive gente, eu te falei isso, eu tive uma pessoa que me disse em São Paulo, uma pessoa judia que falou para mim que o meu filme colocava a existência dela em risco como judia. Eu nem sei de onde essa pessoa conseguiu elaborar uma coisa dessa, mas é para te dizer que a gente tem a importância de contar essas histórias para destruir estereótipos, para destruir, para acabar com o medo de que essas coisas são uma ameaça, esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho são uma ameaça. A outra também, para mim, que é importante em termos de apoio ideológico, filosófico, é o patriotismo. Quando a gente pensa no que significa o patriotismo não é você seguir uma ideologia. O patriotismo não é você necessariamente seguir um governo. O patriotismo, para mim, o fato de eu fazer um trabalho desse é porque eu tenho amor por Israel, eu tenho amor por Brasil, por Estados Unidos, e aí significa que eu não posso criticar o governo do Bolsonaro, eu não posso ser contra o governo Trump, eu não posso ser contra o Bibi. Então, acho que essa questão do patriotismo é uma questão de ser discutida, de ser elaborada, o que significa ser patriota. É muito importante, porque é muito fácil disguise patriotismo em
numa questão de ideologia, o que, na verdade, acaba virando covardice, né? E, então, eu acho que, nesse sentido, tem muito que se fazer, não financeiramente, mas o fato é de ampliar essas vozes, de ceder uma plataforma para eles poderem, para essas vozes serem escutadas. Sí, ¿Puedo hacer otras preguntas que hay del público, por favor? Sí, sí. Preguntan, perdón, me voy a poner mi cámara para... Está hablando Chava de México. Es que no puedo, pero bueno, entonces voy a hablar ahora, si no importa, aunque no me vea. Preguntan si el Hotel Everest sigue existiendo y si siguen habiendo actividades entre palestinos e israelíes ahí. Hay otra que pregunta que le interesa la metáfora, lo hace Susana Tasma, nuestra compañera del grupo de cine. Le interesa la metáfora del Everest, la dificultad que implica escalar una montaña tan alta y la complejidad para entrar de los palestinos y lo conflictivo que resulta también para Edén. Ahorita lanzo estas dos preguntas y seguimos con más si es que hay. Ok. A primeira pergunta, sim. Bom, eu estou em contato com o Eden Ibrahim e o Whit Jones, e eles continuam as atividades, não regularmente. Bom, no momento, devido à pandemia, eu imagino que eles estão continuando as atividades através do Zoom. Para falar a verdade, eu não tenho detalhes concretos, mas eu sei que tem uma continuidade. O Eden não está mais com essa organização, o Center for Emerging Futures. Aliás, o Eden saiu dessa organização e ele está com um projeto agora com um palestino, que talvez tenham pessoas aqui que conheçam dessa Hand in Hand, Yad Beyad, o diretor da escola. E eles têm uma proposta de criar uma universidade de estudos da paz, tá certo? Peace Studies University. Esse é um projeto que o Eden está trabalhando agora, ele não está mais junto com o Ibrahim. Quanto à metáfora do Everest, eu acho que a pessoa que fez a pergunta respondeu ela mesma. Achei muito interessante o que ela tinha para dizer, exatamente isso, a metáfora que o Everest é difícil. É muito difícil, e é muito difícil para conseguir chegar até o Everest, não só difícil fisicamente, no caso não, mas psicologicamente, mentalmente, o que você tem que lidar. O Everest, no caso de Beit Jala, é no ponto mais alto da cidade, em Beit Jala, não sei quanta gente aqui conhece. Beit Jala fica entre Jerusalém e Bethlehem. Tem um checkpoint, e eu não sei, talvez o Daniel se lembre melhor, eu não estou conseguindo o checkpoint, porque eu tive que passar por um checkpoint para entrar na área C, onde é o hotel. E era um bom. Lógico, obviamente, para mim passar pelo checkpoint, eu não tive problemas, mas tem um checkpoint lá, mas às vezes não está ativo. Eu não tive a percepção de que era uma coisa assim muito restrita. Eu não estou me lembrando. Cláudia, sabe o que acontece? Tem um checkpoint para carro na estrada, só que ele é bem antes. Ele é perto de Al-Hader, se eu não me engano. E o checkpoint 300 é entre Jerusalém e Belém, né? Ele divide. Ele está junto ao muro e tudo mais. Isso mesmo, obrigada. E então foi essa atração, porque passamos muito tempo pensando como é que vai ser, qual que vai ser o título do filme, e Everest fez todo sentido. Te quería hacer una pregunta y que tiene que ver con una experiencia, otra experiencia que yo tuve.
trabajando en una institución, yo trabajé en una institución que se llamaba Midreshet Adam, o sea, Instituto Adam, que estaba a nombre de Emil Grünzweig. Emil Grünzweig era un luchador por la paz que fue asesinado en una manifestación en el año 1982, así que 83, perdón. Cuando había manifestaciones después de lo de Sabra Villatila y demás, entonces hubo manifestaciones de paz ahora y ahí mataron a Emil Grünzweig. Ahora, y se hizo este Instituto por la Paz. Este Instituto por la Paz era muy exitoso y después de unos años quiso hacer un congreso internacional por la paz. Y entonces se hizo un congreso, o sea, se educaba ahí por la paz, como quiere hacer Eden por la Universidad por la Paz y demás, y se iban a venir el 23 de septiembre de 1996, iban a venir gente de todo el mundo. Vinieron, llegaron a Israel, y también tenían que venir palestinos, parte de los invitados de fuera del país aceptaron venir porque iban a venir también palestinos. Y cuando yo me encontré con la directora de la UKI Maroshek en Tel Aviv para viajar a Jerusalén, a donde iba a hacer el congreso. Y cuando empezamos a viajar, escuchamos las noticias sobre lo que se llamó había ahí, digamos, unas cuevas debajo que se estaban cavando debajo de la emplanada de las mezquitas, en esa zona, o sea, en la zona que estaba entre el Muro de los Lamentos y la emplanada de las mezquitas, que Netanyahu dio la orden de empezar a cavar ahí, y entonces los palestinos protestaron. Los soldados entraron dentro de soldados israelíes entraron dentro de la emplanada de las mezquitas y empezó a haber muertos. Y nosotros cada vez que nos acercamos a Jerusalén, al lugar del Congreso por la Paz y la educación a la paz, nos enteramos de más muertos y más problemas. Y bueno, cuando llegamos a Jerusalén, empezamos a recibir los teléfonos de gente que decían que no iban a asistir. Y otros que decían que no podían asistir porque los palestinos les sacaron los permisos para entrar. Y todo esto viene a preguntar una pregunta difícil, y, o sea, que no me deja a mí, o sea, no es que me saca del activismo, pero sí, digamos, me hace hacer preguntas dónde invertir, porque de repente uno se pregunta si todo este trabajo de educación y de convivencia se puede destruir así nomás por la política. La pregunta es si no hay que hacer política. O sea, te pregunto, o sea, ¿qué es lo que piensan, digamos, Eden y Ibrahim? ¿Qué pensás vos habiendo hablado con ellos? É uma pergunta que eu me faço sempre com esse trabalho. Exatamente essa pergunta. Como é que... Mas ok, o Eden e Ibrahim, e na reunião no Everest, eles não falam sobre política, eles não envolvem a política porque eles não querem, o foco do trabalho no Everest são as histórias, as experiências pessoais de cada um. Ninguém ali está representando ninguém, governado, e ninguém... o que é complicado. Essa é a escolha deles, de formar é o diálogo e de formar esses elos, de desenvolver programas juntos. Eles até têm um business partnership que hoje está online. Eles têm uma loja entre mulheres israelenses e palestinas que criaram uma linha de acessórios e de moda, chama Two Neighbors, e isso nasceu no Hotel Everest. Então, a proposta deles, dentro do hotel, da reunião deles, é essa mesmo, é o nível pessoal. Isso, se isso tem um impacto na política...
eu não sei como é que seria. Seria uma mudança... a única coisa que me vem em mente são quem você escolhe para ser os teus líderes. Apesar de que, para eles enxergam isso tem uma influência muito grande, um impacto muito grande nas escolhas que eles fazem na vida das famílias deles, da comunidade. Isso não necessariamente chega ao ponto que você fala de política, mas para o dia a dia, a convivência é importante, faz uma vida mais tranquila, uma vida melhor, você não está focando na violência e no que pode acontecer, e nas eleições, e na ocupação, e na injustiça, mas sim é uma escolha que eles fazem. Eu me pergunto se existem tantos grupos em Israel que fazem esse tipo de atividade pela paz. Eu gostaria de ver uma união, uma força, que se formasse uma força que sim pudesse influenciar a política de governo e a política da autoridade palestina, porque tem essa massa. Mas me parece que, eu posso estar errada, mas me parece que cada um trabalha individualmente. Eu não sei. Eu não posso comentar muito nisso, porque, na verdade, como o Ibrahim e o Eden, eles não comentam na política, inclusive o Eden, quando se fala da história do conflito, ele fala, não sou historiador, eles estão realmente focados nessa ideia de construir relacionamentos e conhecer o outro. Aidal. Yo entiendo que la película debe haber sido difícil hasta que lograste hacerla y demás, pero Roberto Faur dice, si en este momento tuviese la oportunidad de hacerla de vuelta, ¿qué es lo que cambiarías? ¿Cambiarías algo? Essa é uma ótima pergunta. Porque sim, porque eu cambiaria, porque 2020, eu fiz esse filme em 2017. Agora, uma coisa que eu lamento, eu tive que deixar coisas fora da história, porque o meu acordo, quando eu comecei a fazer o filme com os dois, Eden e Ibrahim, é que eu ia respeitar. Eles iam ter o direito de vetar qualquer coisa que eles não queriam que eu colocasse no filme, coisas mais pessoais e mais difíceis, os dilemas, a situação com as famílias. E então eu tive que foi complicado isso, porque eu não pude expandir a história como eu gostaria. Mas eu tinha, mais uma vez, a parte importante era a mensagem do filme, poder mostrar. Por exemplo, o Ibrahim me pediu também para não mostrar o filme em Israel, e então eu não pude, eu concordei com ele, eu abri mão de várias coisas para poder fazer o filme. E então isso é um pouco complicado. Se eu voltasse atrás, eu teria talvez, eu não sei, porque na verdade assim, eu não quero que o meu filme coloque a vida de ninguém em risco. O mais importante é a vida de cada um e que eles possam continuar fazendo o que eles estão fazendo. Mas existe esse dilema que foi realmente da minha parte um compromisso. E eu também, algumas coisas, assim, eu gostaria de ter falado mais com os pais. Tem algumas coisas, não é que eu mudaria o filme completamente, mas eu gostaria de poder ter expandido a história de cada um. É isso. Agora, tem uma pessoa, não sei se dá para fazer isso no Zoom, mas eu gostaria de ouvir o Sérgio Garfinkel, se ele quiser fazer no chat, porque ele diz que ele diz que o dilema profundo entre política e identidade. Justo, existe isso, existe muito, inclusive
como Eden diz no fim do filme, ele fala como ele se sente a respeito dos soldados, porque ele conhece a identidade dele como judeu, como israelense, ele fala o idioma. Quer dizer, no fundo, quando tem a guerra própria, a guerra física, que o humano ele é tribal, você acaba sendo tribal, e fica muito complicado. Como quando Eden diz, a minha filha pergunta, né, o que é mais difícil para você, ver uma criança sofrendo em Gaza ou uma criança sofrendo em Israel? É uma bagagem que as pessoas carregam, que as pessoas têm que estar constantemente negociando, renegociando, reconciliando. Então, admiro muito a escolha dessas pessoas. Exige muita coragem. Sí, acá nos dice Daniel Cooper-Basser que si se quiere que estos grupos tengan cierta influencia, cada uno en su sociedad deben dejar de lado los aspectos, no solamente tomar en cuenta los aspectos en común y la predisposición a la paz, sino concentrarse en combatir a los sectores de cada lado que sabotean la paz. Hamas, Jihad, los colonos, la extrema derecha en Israel. O sea, esta es la estrategia de Daniel Cooper-Basser y en general él sabe de qué habla. Sí, ¿hay más preguntas? Shlomo, você nunca fez um documentário sobre esse assunto. O teu trabalho é mais sobre a história da família, sobre a ditadura. Você pode falar um pouco do teu trabalho? ¿De mi trabajo? Sim, você não fez nenhum documentário sobre essa temática, não? No, sobre temática no hice. No, o sea, se dio que, digamos, que hice documentales sobre otros temas, o sea, temas que están cercanos a mí. No porque esto no sea cercano a mí, pero yo personalmente necesito, digamos, tener un contacto más directo con lo que hago. O sea, por eso hice, digamos, sobre temas que, digamos, me acuciaban digamos, algunos que tienen que ver con la relación de Argentina a Israel, pero, digamos, a través de personas, cosas que tienen que ver con identidad. Y también lo que pasa es que, digamos, que en Israel el sistema o sea, digamos, uno en general hace un documental presentando una idea y un desarrollo de una idea a los canales, a los fondos de apoyo y demás. Y se ve que en temas o sea, sobre temas como este hay mucha gente que hace películas y las hacen bien. Sí, traté de hacer una vez, o sea, si antes hablé sobre el tema de Windows, de este grupo de chicos, de jóvenes, entonces lo filmé mucho. O sea, lo filmé durante desde que tenían 12, 13 años y hasta más adelante. Y puedo contar una experiencia que en el año, o sea, que cuando estaban, ¿qué pasa? Que los israelíes, cuando cumplieron 18 años, fueron al ejército. Mientras que los palestinos, cuando llegaron a los 18 años, o se fueron a trabajar, o algunos empezaron a estudiar. Y se trató de hacer, se trató de hacer, de seguir haciendo encuentros entre ellos. Entonces, yo los acompañé una vez a Barcelona. Eso fue un poco antes de que se enrolen los israelíes, que se enrolen en el ejército. Pero después resultó que se hizo un seminario en un poblado judío árabe dentro de Israel que se llama Neve Shalom. Y entonces se hizo ahí el encuentro y entre ellos vino una chica que estaba haciendo el ejército y ella llegó a último momento. Y llegó a último momento y como estaba todavía con la camisa verde del ejército. Y entró en la pieza donde estaban los israelíes y los palestinos con la camisa del ejército. Y
hubo un silencio completo, está todo filmado, hubo un silencio completo y los palestinos dejaron de participar. Y se trató de convencerlos de que la chica no vino a propósito, no era una provocación, sino que simplemente vino y que no se dio cuenta, que ella lo vio como, o sea, que quería, se apuró para poder llegar a tiempo al encuentro con los palestinos que son amigos de ella. Pero eso no, o sea, no hubo los palestinos lo tomaron como una especie, o sea, como si fuese como que no se los tomó en cuenta suficientemente. Y saben lo que, por una parte lo puedo entender. O sea, porque para ellos es la identificación con los que vienen y les dicen dónde pueden pasar y dónde no pueden pasar, quienes les disparan, quienes los amenazan y demás. O sea, y ellos ya no como niños, sino como gente de 20, 21 años, no se pueden permitir que los vean encontrándose con gente que son del ejército, porque si no van a pensar que son colaboradores. Se ve que es tan complicado todo esto que al final, digamos, no salió una película, pero quizás en algún momento salga. O sea, é muito complicado. Tem aquele filme, talvez Daniel você conhece, lembre, é um cineasta israelense que seguiu crianças palestinas e israelenses por 7 anos. Promises. Exatamente sobre isso que você está falando, Shlomo, Promises, o que acontece quando chega a idade de ir para o exército. Essas crianças que crescem juntas e depois... Teve a continuação dele. Esse filme que ele está falando? Não, do Promises. Ele foi atualizado e aí mostrou as crianças já adolescentes, aí o israelense no exército, o outro que era ainda mais defensor dos colonos, o palestino que foi morar nos Estados Unidos, enfim, toda uma atualização em cima das histórias pessoais. Agora, o que aconteceu aqui foi que um escritor irlandês se interessou pela história, acho que dos 2 fundadores do Parent Circle, Bassam e, não sei, talvez, Daniel, se você lembra o nome deles, mas... Qual? Hã? Qual filme? O livro chama mas o que é interessante é que ele escreveu esse escritor, eu vou pegar, o escritor escreve ele escreve em forma de ficção, é um romance, mas é baseado no Parent Circle. E agora o Steven Spielberg quer fazer um filme sobre o relacionamento desses dois e sobre o Parent Circle. Então, por um lado, isso é bom, porque essas histórias vão ficando parte do mainstream media. Não que eu não apoio Hollywood, mas e a minha preocupação é que as pessoas vejam isso como um mundo fictício, mas é uma realidade, a história é baseada em fatos verdadeiros, mas eu achei interessante essa possibilidade de se fazerem um filme sobre esses 2 personagens, os 2 fundadores do Parent Circle. Essas histórias são muito importantes. Perdón, también hablando de películas, hablaste sobre Eden y los colegios Hand in Hand. Existe un documental muy interesante que se llama Bridge Over the Valley, un puente sobre el Valley, sobre el valle, que habla sobre estos colegios bilingües, digamos, o donde participan familias judías y familias árabes, que también esperemos que lo podamos tener luego en algún tipo de cine debate. No sé si hay más preguntas, Daniel. Sim, eu gostaria de fazer uma. O que a Cláudia tem a dizer sobre Within the Eye of the Storm, que é com o Éden e o Ibrahim? In the Eye of the Storm? Que
é um documentário que também fala do Éden e do Ibrahim. É um Você não documentário novo? Deve ter tem alguns anos, eu não me lembro agora quanto tempo. Bueno, Mas- la de ella tiene 3, o sea que ella estuvo primero. Agora, porque eu acho que o Eden talvez pode ser do Ibrahim, porque o Ibrahim acho que participou em outros filmes, talvez, mas o Eden, ele foi premiere da vida dele, o debut dele foi comigo. E entendi. eu não conheço esse filme. O que eu sigo muito é o trabalho do Just Visions, que eu gosto muito, inclusive, a Júlia Baixa, ela é brasileira também. Sim. E me parece que vocês vão trazer os filmes deles. E também Combatants of Peace. Tem vários documentários agora. Saiu um documentário sobre Combatants of Peace, Combatantes da Paz. Sim, sim. E... Eu me confundi de filme, desculpa. O Éden e o Ibrahim não participam nesse outro. Foi uma confusão minha. Es fake news, fake news. Falha nossa, falha nossa. No, justamente, o sea, nuestra idea es realmente, como dijo, como nos dice Norma a través del chat, o sea que, y también lo comentó Chava, es buscar la forma que podamos mostrar todo tipo de películas que eleven el tema del conflicto, pero también, o sea, que vean, o sea, que algunos de ellos también den alguna perspectiva de convivencia y demás. O sea, por ejemplo, las que ustedes hablaron sobre Combatientes por la Paz, que está en castellano, y otras películas. Creo que, o sea, que esto, que más, o sea, que fue una experiencia también hacer algo en portugués y en castellano. Y me parece a mí que hay varias personas que quieren contactar contigo. Nosotros, Claudia, vamos a, quien quiera los datos de Claudia, entonces que nos pase un mail y nosotros le vamos a pasar a Claudia. Y, ya está ahora el mail en el chat para que el que lo quiera. Agora, como nós somos público brasileiro e argentino, eu gostaria de falar pouco do próximo projeto, que eu espero ¿Cómo no? conseguir fundos para trabalhar. Acho que vai te interessar também, Shlomo, porque eu conheci no ano passado, em julho do ano passado, grupo na Argentina, em Buenos Aires, de mulheres, grupo que talvez alguém aqui conheça, chama Histórias Desobedientes, os Desobedientes. Histórias Desobedientes. Sí, yo las conozco bien, o sea, por una película que estoy haciendo también en este momento. Bueno, pero no, eso lo podemos hablar por separado, o sea, es un... separado, mas o meu próximo projeto é com esse grupo, Histórias Desobedientes, dos descendentes dos militares. Represores. Sí. É isso. Sí, es un grupo muy interesante, son, o sea, hay un grupo parecido en Alemania, o sea, de hijos, de nietos, hijos, nietos o sea, de nazis, y en la Argentina es un grupo de hijos y familiares de represores de la época de la dictadura. Bueno, si no hay más preguntas, entonces... Quería nada más explicar que a nombre del Comité de Cine de JMLAT es nuestra primera actividad y ha sido fascinante tener como primera visitante o primera presentadora a Claudia. Estuvo realmente interesante y emotiva la película, con muchas cosas para pensar. La primera vez que hacemos un evento bilingüe en JMLAT, también, como lo dijo Shlomo, y nos quedamos con mucha emoción para poder seguir trabajando en nuevas películas que vamos a estar tratando de hacerla una vez al mes. Ya tenemos aquí los datos de todos los que nos mandaron. Y bueno, agradecer Daniel, Daniel que fue el arquitecto de toda esta actividad,
en cierto modo, porque él fue el que contactó a Claudia y todo, muy agradecido con él. O sea, y los que quieran seguirnos también en JAMLAT, tanto en Facebook, que nos manden su correo para que reciban nuestro newsletter. Tenemos actividades, hemos tenido varias actividades aparte. Esta es la primera de cine, pero muy contentos de este primer paso en la comisión de cine. Daniel, si quieres terminar tú. Bom, agradeço mais uma vez a JAMLAT, a Cláudia, a comissão organizadora do evento, né, a comissão responsável pelo Cine Debate, e ao Shlomo, que conduziu, Chava, que ficou na parte técnica, enfim, cuidando de tudo, e também a Tereza. Sem ela, a nossa comunicação aqui não seria possível, e muito obrigado pela presença de todas e todos que estiveram conosco nessa tarde, noite, enfim. Obrigado, pessoal. Em novembro, a gente tem o próximo encontro do Cine Debate. Daniel, eu queria agradecer a todos. Cláudia queria falar. Foi um prazer. Eu queria agradecer a todos e avisar que o filme vai estar disponível ainda por uma semana, tá? Se quem não assistiu o filme pode assistir no Vimeo, tá? Eu vou mais uma semana mais disponível. Beleza. Quem quiser, então, pessoal, manda um e-mail para a JAMLAT, nos procure no Facebook, pelo e-mail da Cláudia também, que ela botou aqui no chat, e assim a gente ajuda a difundir esse trabalho tão importante. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a todos. Obrigado. Gracias. Shavuot Tov. Shavuot.